Então, vamos lá. Então, vou até depois ver com vocês no final, e o Yuri já deve ter chegado, para a gente ver dias. Então, hoje é quarta, e ver se vocês puderem ter quinta, sexta, sábado e até domingo, a gente tem para a gente poder estudar bastante física para a prova de segunda. Mas aí vocês me dizem os dias que vocês podem. Então, o que que a gente falou até então? Uma lei que a gente vai precisar de ter muito bem na nossa cabeça é a lei da reflexão. A gente vai estudar espelhos e formação da imagem. Formação da imagem. Vou pegar dos três casos. Imagem. Então, para a formação da imagem, vamos começar com os três tipos de espelhos. Lembra quais são os três tipos de espelhos que nós temos? O primeiro tipo é o espelho plano. O espelho plano é o espelho mais comum que nós temos, né? Como que funciona a formação de imagem de um espelho plano? É o seguinte, eu tenho o espelho. Geralmente isso aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui significa que a parte de dentro é para cá. Ó. Aqui é a parte de dentro e aqui é a parte de fora. Então, como que funciona? Se eu tenho um objeto, uma bolinha aqui, é aquilo que eu falei com você. E eu tenho um olho enxergando aqui, ó. Como que ele vai enxergar essa bolinha? O que que eu vou fazer? Eu vou espelhar essa bolinha lá pro lado de dentro. Então, ela tá uma distância D daqui, ele vai estar uma distância D também. E eu vou enxergar essa bolinha como se fosse uma linha reta. Então, ó, trocar aqui a cor. Botar esse amarelo aqui, ó, para dizer que é um. Então, como que eu vou ver minha imagem? A luz, ela tá indo, batendo aqui. Só que eu vejo ele lá dentro. Então, essa imagem, a gente diz que é uma imagem virtual. Por que virtual? Pensa em celular. Então, virtual é o que está do lado de dentro. Então, a imagem que está do lado de dentro do espelho é uma imagem virtual. No caso do espelho, ela também, ela pode ser maior ou menor. Aqui não é nem maior nem menor, o tamanho é igual. O tamanho não muda. Outra informação importante é que ela é a direita. O que que é isso, ser direito ou não? Aqui está falando, a gente vai ver nos casos seguintes, que nós podemos ter uma imagem direita, que é o quê? Eu tenho a minha seta, aqui eu tenho um espelho, e ela fica dos dois casos para cima. Mas em casos que eu tenho um espelho assim, ó, se eu tiver uma seta para cima, a minha imagem vai ser uma seta para baixo. Muito doido, né? Se pensar que se tem quando tem um espelho redondo, a minha seta fica para baixo. Eu vejo ela uma seta para baixo. Então, quando a seta está na mesma direção, nós temos uma imagem direita. Quando a seta ela fica para baixo, ou o meu objeto para baixo, eu tenho uma imagem inversa. É assim que a gente fala. A gente teve um trabalho ontem que a gente apresentou, que aí o menino fez até o nome. Ai, era uma câmera, a câmera escura, sei lá, uma coisa escura, esqueci o nome. Câmara escura, assim. É que aí você bota no lugar, aí você bota tipo a mão, aí você vê sua mão ao contrário. É legal, né? Então, aquilo dali.
a gente consegue ver que a imagem vem inversa, vem ao contrário. Ótica, assim, eu acho ótica chata de estudar, porque você fica gravando essas coisinhas, mas eu acho que é o que você consegue fazer coisas mais legais para mostrar para as pessoas. Tava até conversando com um pessoal na faculdade de como que é interessante, tipo, pô, imagina, sei lá, há 20 anos atrás, imagina 100 anos atrás, quando não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada disso, e você vê uma imagem assim, ó, imagem real, espelho, convexo. Imagina, na vida real você vê isso aqui, ó. Caramba, queria um na vida real. Espelho convexo. É, sei lá, porquinho. Tem uns experimentos que você consegue ver. Ah, aqui, legal. Ah, aqui a gente tá vendo o porquinho, certo? Tá Uhum. vendo o porquinho aqui em cima. Na verdade, esse porquinho tá lá embaixo de cabeça pra baixo. Só que você vê ele aqui em cima. Aqui dá pra ver bem. São dois espelhos côncavos com o objeto lá embaixo. E quando você vê ele aqui em cima, você vê aqui dá pra ver bem. É exatamente isso aqui. Olha como você vê perfeitamente, tipo um lagarto, um lagartozinho. Mas se você for tentar pegar isso daí, você vai ver que não consegue. Não dá. Ah, por quê? Porque ele é só uma imagem. É uma imagem real e vai estar invertida. Por quê? Porque o porquinho lá de baixo tem que estar de cabeça para baixo. Ele vai estar de cabeça para baixo e esse aqui vai ficar de cabeça para cima porque inverteu, né? Então imagina isso há 100 anos atrás, 150 anos atrás. Ia ser mó. Imagina que as pessoas deviam ficar assustadas. Hoje é comum porque a gente estuda isso, né? Um minutinho só, rapidinho. Vamos lá, então, o espelho plano é o mais normal, né? O que a gente vê sempre. Mas vamos ter um segundo espelho, que é o espelho côncavo. Ele também é fácil de entender, não tem muitos detalhes. Mas vamos ter uma linha no meio. Sempre tem essa linha no meio. E tá vendo que ele é um círculo? Ele é um pedaço de um círculo. O círculo tá bem torto, mas ele é um pedaço de um círculo. E o que um círculo tem? Todo círculo tem um centro. Todo círculo tem um centro, tem um vértice, que a gente chama. O que é o vértice? Vértice é esse pontinho aqui, ó. Então, em vermelho eu tenho o centro, em azul aqui é o meu vértice. E entre o centro e o vértice, a gente tem um ponto que é muito importante, chamado de foco. E o que acontece com o espelho côncavo? O espelho côncavo é o espelho que tem, por exemplo, no ônibus. Não sei se você chegou a ver, por exemplo, o espelho que o motorista olha para ver quem está atrás é o espelho côncavo. Por que que ele é muito útil? Porque com ele a gente consegue ah, ver mais coisas em um espaço menor, porque ele diminui a imagem. Então, como que a gente faz isso daqui? A gente vai trazer um ponto aqui e o outro exatamente no eixo de curvatura, tá bom? Uhum. A linha de cima, essa linha daqui de cima, a gente vai fazer uma outra linha, vamos dizer assim, que vai do foco até ela.
Então, ó, e a gente vai fazer uma linha tracejada. E essa linha tracejada vai ser exatamente a direção onde esse cara aqui vai. É isso que ele faz. O outro, ele vai espelhar. Lembra que sempre quando bate aqui no vértice, ele espalha com o mesmo ângulo. E daqui a gente prolonga também a linha, ó. Mesmo prolongamento. Tá vendo onde se encontra? Onde se encontra vai ser exatamente o mesmo ponto daqui de cima. Então percebe só uma coisa. A minha imagem, ela é direita, porque a minha seta tá para cima e a minha imagem tem a seta para cima também. Ela é uma imagem real ou virtual? Ó, aqui é do lado de fora, aqui é do lado de dentro do espelho. Se tá do lado de dentro do espelho, eu tenho uma imagem que a gente fala que é virtual. Então, a direita é virtual e ela é maior ou menor? A gente vê que ela é sempre menor. Aqui são uma barrinha e meia e que é praticamente uma barrinha. Então ela é menor. Então no espelho côncavo, é assim que fica a minha imagem. É uma imagem direita, virtual é menor. Tem outra forma de fazer a imagem também, também dá certo, que é você prolongar aqui o do centro. Também daria certo, mas eu acho que esse aqui ele é fácil de entender. Só de dois pontinhos que você precisa, você já marca aqui o tamanho. Mas o que você principalmente precisa saber são essas três informações. Direita, virtual e menor. E é assim que você forma a imagem. Isso é do espelho côncavo. Espelho plano, assim. Espelho côncavo, assim. O terceiro e mais difícil, que agora vem a parte que é mais chata. Ah, côncavo não, perdão, gente. Esse aqui é o convexo. Esse é o convexo. Não é o espelho côncavo. O que é mais difícil é o espelho côncavo. Por quê? Porque o espelho côncavo, ele tem alguns casos. Então, o primeiro caso que eu vou mostrar é quando o meu objeto tiver além do centro. Então, vamos desenhar aqui, bonitinho. Tenho aqui o meu círculo. Quais são os três pontinhos que eu tenho que marcar? Aqui, ó, no encontro eu tenho, botei de cor, botei azul, verde e vermelho. Então, aqui eu tenho vértice, sempre vértice. O mais longe eu chamo de centro e entre eles dois eu tenho meu foco. Vou botar aqui para baixo. Foco. Aí vamos lá. Além do centro, seria além. No caso, esse aqui é meu espelho, além é para cá. Então, vamos supor que eu tenho uma setinha desse tamanho. Como que vai ficar a minha imagem? Lembra? Eu sempre vou prolongar do mesmo ponto. Então, meu ponto ele vai sair daqui. E uma característica interessante dos espelhos côncavos é que todo raio de luz ele vai passar pelo foco. Todo de raio de luz que vier paralelo, ele passa pelo foco. Isso é interessante pra gente. Por quê? Esse raio de luz vai aqui, vai bater, vai passar pelo foco.
E se eu passar um raio de luz pelo próprio foco, dessa forma aqui, ele sempre vai bater e vai sair de maneira reta, dessa forma assim. Então, olha que interessante. O nosso objeto, ele tinha um tamanho e apareceu do outro lado. Então, aqui ele apareceu do lado de dentro. Ele apareceu do lado de fora. Então, quais são as informações que a gente consegue tirar? Primeiro, é uma imagem real, real, né? Segunda informação, ela é invertida. Ela fica de cabeça para baixo. Então, é invertida. E a terceira informação que é importante é que ela fica, no caso tem mais duas informações, né? Ela é menor, além de ficar exatamente entre o centro e o foco. Então, imagem. Lembra disso que ele falou? Lembra dessas informações? Tá dando para entender? O que que você tá achando? Assim, eu acho essa matéria muito difícil. É chata demais, eu não gosto também não. Mas faz Ai, parte do... Eu também não gosto, eu entendo você. Realmente não gosto. Mas tem... É só, assim, é aquele tipo de matéria que você tem que gravar. Você não vai... Assim, tem algumas continhas para fazer, mas a maior parte das informações que você vai ver nas questões que a gente vai fazer é questão de gravar. Só, tipo, ah, passa logo isso aqui, sabe? uhum. Então, esse caso aqui é o primeiro real invertido em menor. Qual que é o segundo caso? O segundo caso é eu colocar essa minha setinha é, exatamente no centro de curvatura. Eu vou dar uma dica, vou botar assim maior. Eu vou dar uma dica. Então, aqui no centro. A dica é o seguinte: a nossa imagem ela vai aparecer de uma forma específica. Que forma é essa? Deixa eu desenhar aqui tudo de novo. Que é quanto mais longe do centro de curvatura, quanto mais longe, menor ela vai ficando. Então, exemplo, se fosse aqui, ele seria bem aqui, menorzinho. Se ele fosse aqui, ele seria um pouco maior para cá. Se ele fosse aqui, ele seria maior para cá, ainda não do mesmo tamanho. Quando ele chega exatamente nesse ponto, ele vai ser exatamente do mesmo tamanho para cá. Esses dois serão iguais. Dependendo de quanto mais ele vai se aproximando desse ponto, maior vai ficando a setinha aqui embaixo. No maior ponto, será exatamente em cima do centro. Então, aqui é meu centro. Quando é exatamente no centro, ele é desse tamanho. Como que eu desenho isso? Mesma ideia, ó. Um raio de luz bate aqui. E olha como fica de verdade. Isso aqui é interessante. Lógico, no desenho ele tem as suas tortices, mas aqui você consegue ver que realmente isso acontece. Então, aqui nesse ponto, eles ficam do mesmo tamanho. Então, quais são as características? Percebe que ele também é real.
continua sendo invertida, só que agora é do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Terceiro caso. Qual que é o terceiro caso que a gente tem? Nós temos entre o centro e o foco. Mesma coisa aqui, vamos lá, vamos desenhar. Centro, foco. Então, aqui é o seguinte, entre o centro e o foco é aqui. Mesma lógica, como que isso aqui vai funcionar? Vamos utilizar aqui é a ideia. Mas meu desenho deu certo, não. Vou botar esse vértice um pouco, esse foco um pouco mais pra cá. Vou botar aqui, ó. Hum, Aí eu vou te mostrar algumas questões que aparecem dessa forma. Você vai ver como que é. Aqui, ó. Então, olha aqui só. Aqui, a minha imagem, ela passou da linha. Então, quando eu tenho um desenho entre o centro e o foco, a minha imagem continua sendo real, invertida, só que agora ela é maior. Então, uma coisa interessante aqui, sempre que a minha imagem for real, ela é invertida. Nós não temos espelhos que geram imagens reais direitas. Sempre que for real é invertido, tá bom? Sempre que for real é invertido. Último caso é exatamente sobre o foco. No foco nós não temos imagem. Então no foco não tem imagem, não gera imagem nenhuma. Não imagem. Dá até para mostrar porque não tem imagem, mas não tem muita coisa. Só tem que saber que se eu botar um objeto em cima do foco, não gera imagem nenhuma. E o último deles é se tiver entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice. Que é o seguinte, centro de curvatura, vértice e foco.
Então, quando eu tenho esse caso aqui, eu não tenho mais o meu foco para ser aquele ponto onde passa o meu raio. Então, vou voltar a utilizar esse ponto aqui. Então, aqui, ó, meus raios sempre vão passar pelo foco. E o que que eu faço aqui? Aqui, eu vou prolongar esses pontos aqui. Ficou torto. E no encontro, a gente vai ter, nesse encontro aqui, a gente vai ter a nossa imagem. E o interessante é que aqui, no último caso, a nossa imagem é virtual, direita e maior. Ou seja, o que que eu quero dizer para você? Se ela for real, é invertida. Se for virtual, é direita. Isso aqui é uma boa dica para se aparecer alguma questão sobre, você já mata. Virtual, direita. Real, invertida. Sempre. Aí pode ser maior, do mesmo tamanho ou menor. Aí depende da localização. Isso aí não tem muita dica, é só gravar realmente. Queria pegar uma questão que eu tinha visto. Formação da imagem. Eu achei interessante sobre isso. Que era, por exemplo, essa daqui. Sei que, assim, é bastante conteúdo e já fazer uma questão logo depois de... Acho que nem deu tempo de você copiar. Pode parecer bastante coisa, mas eu vou tentar explicar. Olha aqui. É, essa imagem aqui, Lana, ela tá direita ou ela tá invertida? Hein, ela estaria direita ou invertida? Divertida? Invertida. Se ela tá invertida, qual tipo de espelho que é? Invertido é só o côncavo que gera imagem invertida. Então, todas as questões que falam que é convexo, eu posso riscar. Risco, desconvexo, risco. Aí vamos lá. Ela é invertida e ela é maior ou ela é menor? E, ó, Maior. peraí. É, maior, né? Porque olha só, tem esse tamaninho e aqui tá grandão. Uhum. Então, ela é uma imagem invertida e maior. Qual dos casos que eu tenho uma imagem que é invertida e maior? Nesse caso aqui, ó, entre o centro e o foco. Eu tenho uma imagem invertida e maior. Então, é um espelho côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco. Letra D é a resposta. Só isso. Essa parte de formação de imagens é mais ou menos isso. Por exemplo, ó, com relação à experiência envolvendo espelhos curvos em determinado laboratório, considere as afirmativas abaixo. A primeira, a imagem de um objeto colocado na frente de um espelho convexo é sempre virtual. Vamos dar uma olhada aqui. Quem que é o espelho convexo? Esse é o côncavo, esse é o convexo. Como que é a imagem do espelho convexo? Virtual, ela aparece lá dentro. Então, isso que é verdade, né? Então, sabe que a convexo é virtual. Se é virtual,
toda imagem virtual é também direita. Então, essas informações andam juntas. Aí, se é maior, se é menor, isso que vai determinar quem é quem. Se for menor, é convexo. Se for maior, é côncavo. Essa é uma regrinha que pode ajudar também. 2. A imagem de objeto colocado na frente de um espelho côncavo é sempre real. É verdade isso? É sempre real? Não. Côncavo, aqui é real, aqui é real, aqui é real. Sobre o foco não tem imagem, e entre o foco e o vértice é virtual. Então não, é falso. Isso daqui está errada. Não é verdadeiro. 3. A distância focal é sempre igual ao raio do espelho. Não, o raio do espelho é o centro de curvatura. Centro de curvatura é o raio do espelho. E último, a imagem de objeto projetada em um anteparo é sempre real. Ah, nesse caso aqui, sim, isso aqui seria a resposta certa. A gente até consegue ver a resposta. Tá, eles colocaram o contrário. Vai botar a alternativa 1 e 4. Isso aí. Essas duas aqui estão erradas. A distância focal é sempre metade do raio, então ele é sempre no meio do caminho, tá? Ah, além da dificuldade de gravar, ficou com alguma dúvida sobre essa parte de espelhos? Formação da imagem? É que não, eu só achei difícil mesmo. Ah, agora a gente achou no finalzinho. Amanhã você consegue entrar ou amanhã vai estar ocupada? Assim, amanhã de... Assim, é porque amanhã eu vou sair também e de noite eu tenho compromisso. Eu não sei que horas que eu poderia. Entendi. Mas na sexta-feira eu consigo. Perfeito. Então, sexta sem falta a gente pode entrar então. E no sábado, como que tá? Sábado? Isso. Acho que no sábado talvez eu consiga também. Tá bom. Porque como a prova já é na segunda, é bom a gente conseguir pegar mais aulas. Porque a gente quase não tá conseguindo entrar, mas tentar ter mais aulas de fato, né? Hoje vamos ficar só por isso. É só essa parte de questões. O que que eu vou pedir para você? Se você conseguir, já que a gente não vai entrar ah, só na sexta-feira, vê se você consegue ver alguma questão, alguma coisa, e tenta me trazer dúvidas ou dificuldades para tentar te ajudar, Tá bom, tá bom? Então, ele passou essas três questões, vê se você consegue fazer alguma coisa do tipo. Se não conseguir, fala comigo, que na sexta-feira a gente tenta tirar essas dúvidas, tá bom. tá bom? Então, vou encerrar por agora. Vou mandar essa gravação também para vocês. Ah, e qualquer coisa, fala comigo. Show? Show. Então, muito obrigado, Lana. Até sexta-feira. Aí vamos só ver o horário, se vocês preferem mais cedo, mais tarde. Isso aí a gente consegue ajustar. Hum, Por mim, sexta-feira, eu não sei, porque talvez sexta-feira eu vou fazer exame de manhã. Mas se não for fazer exame de manhã, podia ser até de aula de manhã, porque não vai ter aula. Tá bom, tá bom. Então, perfeito. A gente faz isso então. A gente, se você não tiver, a gente entra pela manhã. Só vou confirmar com o Yuri, certinho. Tá bom. Tá bom? Então, muito obrigado. Beijão, até sexta-feira. Tchau, tchau.